Amada por uns, odiada por outros, mas ignorada por ninguém, Margaret Thatcher foi uma das figuras mais influentes do século XX. Primeira mulher a governar o Reino Unido, e uma das líderes mais duras da Guerra Fria. Mas antes vamos voltar ao fim da Segunda Guerra, onde o Reino Unido saiu economicamente devastado. Cidades destruídas, dívida altíssima, e uma população exausta. Foi nesse cenário que o governo trabalhista de Clement Attlee iniciou uma profunda transformação social. Nascia o chamado Estado de Bem-Estar Social, com saúde pública, educação ampliada e forte presença do Estado na economia. Durante décadas, esse modelo garantiu estabilidade, mas também criou desafios. Ao longo dos anos 70, o modelo que havia sustentado o crescimento do pós-guerra passou a dar sinais claros de esgotamento, e o país se viu diante de um fenômeno difícil de controlar: a estagflação, uma combinação rara e perigosa de estagnação econômica, com inflação elevada, na qual a economia não crescia enquanto os preços continuavam subindo. Em 1973, a crise do petróleo agravou ainda mais esse cenário, elevando drasticamente os custos de energia e impactando toda a cadeia produtiva, fazendo com que o preço dos combustíveis disparasse e, junto com ele, o custo de vida em geral. Indústrias passaram a produzir menos, empresas reduziram gastos, o desemprego começou a crescer e a população sentiu diretamente o peso da crise no dia a dia. Diante da crise econômica e da perda de confiança, surge Thatcher. Em 1975, ao assumir o Partido Conservador, Thatcher defendeu menos intervenção estatal, controle da inflação e maior liberdade para o mercado. Em 1979, após o desgaste do Winter of Discontent, marcado por greves e caos nos serviços públicos, os britânicos escolheram mudança. Nas urnas, elegeram Thatcher como primeira-ministra. Ela assumiu o país em um dos momentos mais críticos de sua história, prometendo transformar profundamente a economia. Seu governo promoveu privatizações em setores como energia e telecomunicações, incentivou a compra de moradias populares e aplicou políticas rígidas para conter a inflação. Porém, essas mudanças deram altos custos sociais, o desemprego cresceu no curto prazo e setores industriais tradicionais enfraqueceram. O momento mais marcante foi o confronto com os sindicatos, sobretudo na greve dos mineiros. Os resultados econômicos do governo começaram a aparecer. A inflação, que ultrapassava 18% em 1980, caiu para cerca de 4% em 1983, indicando maior controle econômico. Ao mesmo tempo, o desemprego havia subido para mais de 11%, mas começaria a recuar gradualmente nos anos seguintes, refletindo a reestruturação da economia britânica. As mudanças econômicas aumentaram sua popularidade, que seria essencial para o novo desafio. Em 1982, a Argentina ocupou as Ilhas Malvinas. A resposta britânica foi rápida e decisiva. O governo mobilizou uma enorme força-tarefa, enviando cerca de 28 mil soldados, além de mais de 100 navios e submarinos. Os combates foram intensos. Após semanas de confronto, as tropas britânicas conseguiram retomar o controle das ilhas. Mas os conflitos internos não cessavam. Na Irlanda do Norte, o IRA realizava atentados à bomba, assassinatos e ataques contra soldados britânicos, policiais e alvos políticos, inclusive fora da Irlanda do Norte. Em 1984, por exemplo, um atentado e quase matou a primeira-ministra, mas 5 pessoas morreram e várias pessoas se feriram. Na África do Sul, ela adotou uma postura controversa em relação ao apartheid. Embora condenasse publicamente o regime de segregação racial, ela se opunha a sanções econômicas amplas, argumentando que elas prejudicariam a população e dificultariam mudanças internas. Em vez disso, defendia o diálogo e reformas graduais. Seu governo teve outra polêmica, só que no Camboja, onde se posicionou contra a ocupação do país pelo Vietnã, aliado soviético. Para conter essa influência, o Reino Unido apoiou diplomaticamente uma coalizão de resistência. Essa decisão gerou controvérsia, pois entre os grupos dessa coalizão estava o Khmer Vermelho, responsável por um dos regimes mais violentos do século. Ela ganhou um apelido, e tanto no contexto, ela adotou uma postura dura contra o comunismo, o que lhe rendeu o apelido de Dama de Ferro, originalmente dado por um jornal soviético, em 1976.
Ao mesmo tempo, foi uma das primeiras líderes ocidentais a reconhecer a importância de Gorbachev, apoiando reformas que contribuíram para o enfraquecimento da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Mas o governo dela começou a se desgastar por diferentes frentes. Além do impopular imposto Poll Tax, sua forte oposição à maior integração europeia gerou divisões dentro do próprio Partido Conservador. Ela resistia a avanços da então Comunidade Europeia, defendendo a soberania britânica, o que isolou sua liderança. Em 1990, diante da perda de apoio político interno e de um desafio à sua liderança, ela renunciou ao cargo, encerrando mais de uma década no poder.